Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos fazer este moranguinho, mas olha só, é uma peça extremamente funcional. Uma eco bag super espaçosa, com as costuras todas embutidas e com um material impermeável para poder transportar tudo com segurança sem ter problema nenhum. E aí depois é só guardar tudo dentro do moranguinho, ó. Olha que charminho que fica, ocupando pouco espaço e com facilidade de uso, uma peça extremamente útil que eu tenho certeza que a sua cliente vai amar. Gostou dessa ideia? Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar um joinha aqui para nós. Vamos então para o passo a passo dessa peça? Para fazer essa linda eco bag moranguinho, eu vou utilizar um recorte sublimado da Caracol Arts, mas este daqui, ele é feito num material totalmente diferente e novo, disponível para vocês lá no site. Este aqui é um Nylon 300. Ele tem uma estrutura mais leve, mas também não é mole igual um tricoline, um tecido de algodão comum, sabe? Ele tem um pouco mais de estrutura, tem um toque plastificado e muito resistente, ideal para fazer esse tipo de peça, uma eco bag ou uma peça que você quer uma estrutura um pouco mais leve. Eu também fiz utilizando esse mesmo tipo de material, por exemplo, esta bolsinha, porque eu queria que ela tivesse esta sensação de peça mais maleável, no estilo daquela marca famosa, sabe, do macaquinho. Então, eu queria que tivesse essa pegada e deu super certo, porque ele é levemente estruturado, então ele tem sim uma estrutura, mas ele não é tão estruturado quanto os recortes que são dublados no Nylon 600. Mais ou menos para você conseguir entender, uma sarja, ele também tem a mesma espessura que este material, só que este daqui ele vai ter um toque um pouco mais plastificado. E sem contar que ele fica com uma estampa lindíssima. E neste painel da eco bag moranguinho, ele já vai com todas as partes. Aqui você vai ter um quadrado com uma linha aqui, ó, na diagonal para a gente repartir, ficar com os dois triângulos, o acabamento para o cordão, a alça também da nossa eco bag e as duas partes da eco bag. Já vou trazer tudo recortadinho para a gente começar a montar essa peça. Vamos começar preparando a alça. Aqui eu cortei uma medida, tá? De 40 centímetros. Se você quiser usar uma alça pronta, pode também, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar 1 centímetro para dentro dos dois lados. Este material, ele é muito gostoso de trabalhar porque ele não desfia. E aí, essa estruturação que ele tem, né? Natural dele mesmo, ele marca super bem. E é muito gostoso de costurar também. Ó, eu vou dobrar aqui do outro lado também. Se você quiser marcar, eu tô fazendo a olho, mas se você quiser marcar para fazer essa dobra, pode também, tá? Ó, vou dobrar 1 centímetro. Ele vinca muito bem. E aí eu vou trazer, ó, dobra com dobra, tá? Vou dobrar desta forma, como se fosse um viés. Assim, ó. E aí vou fazer uma costura aqui deste lado e depois do outro lado. Ó, vou mantendo sempre a dobrinha com dobrinha aqui e vou costurando. Ó, ficou assim. E aí eu vou pegar agora. Vou reservar esse por enquanto, tá? Vou fazer agora, olha, lembra o quadrado que nós dividimos ao meio? Então, ficou assim um triângulo. Nessa lateral aqui, ó, maior, que é a parte central aqui do quadrado, você vai dobrar ao meio e vai fazer um piquezinho, tá? Vou pegar agora este acabamento também.
Aqui nas bordinhas, ó, eu vou dobrar também 1 centímetro e vou passar uma costurinha. Esse material não desfia, então a gente pode deixar algumas partes assim no corte a fio, que não tem problema, tá? O acabamento vai ficar lindo. Vou dobrar agora assim, ó. Fiz a costurinha assim, agora eu vou dobrar ele ao meio de comprido assim. Vou vincar bem. E aí dobro ao meio assim de novo, ó. Vou fazer aqui um pique. Vou posicionar centro com centro que eu já tinha marcado aqui. A dobrinha virada para baixo, ó. Vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. Agora eu dobro assim, ó, pra fora. Como ele vinca muito bem, olha, fica super fácil fazer essas dobras, esse posicionamento, né, ó. E aí eu vou fazer aqui um pesponto em toda a borda. Então aqui vai ficar uma pontinha assim pra fora, ó, que depois a gente corta, tá? Ficou assim, olha. Então, já com o canalzinho do cordão, tá? Vou pegar agora o corpinho da nossa eco bag. Na altura aqui maior, aqui pelo lado contrário, eu vou dobrar 1 centímetro. E dobro 1 centímetro de novo, ó. 2 vezes, tá? Vai fazer uma bainha. Vou dobrar ao meio assim, ó. Só pra vincar. E eu vou marcar aqui a posição da alça, ó. Então, vou marcar aqui o centro, ó. 6 centímetros do centro pro lado. E 6 do centro pro outro, ó. Com ele dobradinho assim, eu vou pegar a minha alça e eu vou encaixar ela aqui por baixo, ó, a alça que nós fizemos. Depois dos 6 centímetros, tá? Então, o espaço aqui do meio vai ficar de 12. Com ele dobradinho, eu posiciono a minha alça já aqui por baixo, ó. Dessa forma, e confirmando aqui que ela não tá ficando torcida. Vou fazer uma costurinha aqui pra já prender, ó. Feito isso, ó, aqui pelo lado direito, eu vou jogar essa alça pra cima, ó, desta forma. Joga ela aqui pra cima, dos dois lados. E aí eu vou fazer um pesponto aqui na borda de cima e deixando a alça virada pra cima. Vou pegar o meu moranguinho, né, que é essa parte aqui, que é ele que vai formar o moranguinho, né, esse triângulo. E vou posicionar aqui no cantinho de baixo, ó. Aqui em cima pelo lado direito mesmo, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, prendendo ele no lugar. Bem na bordinha essa costurinha, tá? Então, ficou assim, ó. E aí, você vai repetir exatamente o mesmo procedimento do outro lado. A única diferença é que o triângulo aqui você vai colocar na outra ponta. Porque aí, quando a gente colocar assim, ó, avesso com avesso, os dois triângulos estarão pro mesmo lado, tá? Mas é a mesma coisa. E agora eu vou fazer isso, ó, vou colocar avesso com avesso e vou fazer primeiro uma costura na bordinha, tá? Que é metade de meio centímetro. Nós vamos fazer o acabamento com a costura francesa. Então, eu vou fazer primeiro uma costura aqui mais na bordinha. E agora, nós vamos virar ela para o avesso. E aqui é bem importante que a gente empurre os cantinhos bem para fora, ó. Então, empurra bem os cantinhos para fora aqui.
tá? Se quiser, eu gosto de usar esse daqui, ó, que é uma dobradeira. E aí eu consigo empurrar melhor o cantinho pra fora, ó, tá? Empurra bem ele pra fora. Com cuidado pra não rasgar o seu material, tá? Abre bem todas as costuras e agora sim eu vou costurar com margem de meio centímetro. E assim eu vou ficar com o acabamento todo embutido. Então, olha só, agora ele fica com todo o acabamento embutido aqui por dentro. Vou virar ela novamente pro direito, né? Pro lado direito, que ela já tá no avesso. Aí, aqui no cantinho, eu coloquei a minha etiquetinha de cetim com a minha marca, né? E meu contato. Ó, o cantinho, pra você empurrar ele lá pra dentro e ele ficar bem bonitinho pro lado de fora, você pode pôr o dedo assim, ó, eu pus o dedão aqui por dentro, ó. E aí eu dobro assim e dobra assim, ó. Faz uma dobrinha, segura como se fosse uma pinça e empurra pra fora. E ele fica dobradinho, bonitinho pra fora. Agora eu vou pegar aqui, ó, duas medidas de 65 centímetros de fita. Eu tô usando uma fitinha de cetim, mas pode ser um cordão acetinado, um cordão de nylon, tá? Tô usando aqui uma fitinha de cetim fininha, ó. E vou prender num passador aqui de elástico, um passa-fita, tá? Vou passar aqui, ó, por esse canalzinho que nós fizemos. Passo de um lado e aí já volto aqui do outro, ó. Vou soltar aqui, ó, e já vou dar um nozinho aqui nas duas pontas, para elas não se perderem lá pra dentro. Inclusive eu vou selar, né, porque senão ela fica desfiando, ó. E agora eu vou pegar outra fita e vou passar ao contrário, ó. Então, se essa eu comecei por esse lado, essa eu vou começar aqui por este lado. Prontinho. E agora a gente, pra guardar a sacolinha, ó, é só joga a alcinha aqui pra dentro, dobra ela assim, ó. Por isso que é importante ser um material que não é tão duro, tá? Como este daqui, ele é bem maleável, ele dá super certo para esta peça. Não fica uma peça frágil, mas também não fica duro, que não dê pra gente fechar a peça, ó. E olha que charminho. Uma sacola impermeável e que ocupa pouquíssimo espaço. Olha que lindo que fica. Gostou dessa ideia, meus amores? Então não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo e garanta os seus materiais lá no site da Caracol Arts, www.caracolarts.com.br. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela variedade de opções de produtos que tem lá para você só sentar, costurar e arrasar nas suas vendas, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima!